Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Está em Romanos, capítulo 5. Vamos ler um versículo que resume o que nós queremos trazer para a igreja hoje. Romanos, capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da desobediência de um só, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Amém, irmãos? Vamos orar, pedindo a Deus orientação para esse momento. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor incondicional por cada um de nós. E pedimos, Pai querido, que teu Santo Espírito venha nos instruir, nos capacitar para a pregação da tua palavra, que ela seja edificadora para nossas vidas e para o nosso crescimento espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, à luz desse versículo, eu quero tratar do seguinte tema: Jesus cumpriu a lei e venceu o pecado e a morte. Nós sabemos que Deus, Ele criou os anjos, e os anjos são os mensageiros. Mas eles são imortais. Ou seja, os anjos não podiam pecar, porque os anjos não tinham um plano de redenção para eles. Porque se esses anjos pecassem, eles se tornariam pecadores eternos. Porque não tinha obra redentora para anjos. Houve aquela rebelião lá no céu, né? E o fato é que uma rebelião contra Deus por orgulho, por inveja, cobiçando a autoridade divina, o que aconteceu, cobiçando a posição de Deus e buscando ser igual ao Criador. E o fato é que naquela rebelião, um terço dos anjos vieram para a terra. Depois que Jesus ascendeu aos céus, quando foram banidos definitivamente para a terra. Mas o fato é que podemos fazer uma conexão entre a rebelião no céu com a queda do homem aqui na terra, com a árvore da vida e do conhecimento. Porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem mortal. Diferentemente dos anjos, o anjo, Ele criou o homem, os anjos imortais. E se os anjos caíssem, era uma queda eterna. Mas já com o homem, se Ele dotou o homem de livre-arbítrio, se eles pecassem, o fato é que seria pior do que os anjos. Por quê? Porque todos pecariam. Quando Adão pecou, os nossos primeiros pais pecou, antes do pecado de Adão e Eva, eles não tinham filhos. Então, todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos pecadores. Pecado herdado. Não há um sequer nascido de mulher, com exceção de Jesus, que não seja pecador. A queda do homem, que foi uma desobediência a Deus, trouxe consequências devastadoras, a morte física, biológica, a morte biológica, a física, evidentemente, a morte espiritual e a morte eterna. Só que a morte espiritual é reversível. Se você receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é reversível. O Espírito Santo vivifica
o morto espiritual. A morte física, ela existe porque houve a queda do homem. E a morte é eterna aqueles que não aceitaram o Evangelho de Cristo e que é uma separação definitiva de Deus. Mas o fato é que durante a história da humanidade, Deus criou a lei. Quando o povo de Deus ali sai do Egito, e a lei foi instituída com que objetivo? A lei foi instituída com o objetivo de dizer que nós somos pecadores. Para dizer que todos nós somos pecadores. Mas a lei, ela não tira pecado de ninguém. Ela indica o pecado. A lei é como se você fizesse um raio-x, uma tomografia, uma ressonância magnética. Ela identifica o problema, mas não cura. Então a lei, ela identifica o problema, que nós somos pecadores, e nos leva a quem resolveu o problema, que é Cristo. Cristo é o Salvador. A lei nos leva até Cristo. Ela é ele é o aio, ele é o tutor. E o texto diz que, porque pela desobediência de um só homem, através dos nossos primeiros pais, houve uma desobediência, e muitos se tornaram pecadores, através da desobediência a Deus. Assim também, por meio de obediência de um só, muitos se tornaram justos. Ou seja, através da obediência a Deus, muitos, não todos, se tornaram justos. Aqueles que vão colocar a fé em Jesus Cristo. Mas o fato é que a lei é boa, a lei é santa, mas a lei não salva, porque a lei tinha 613 mandamentos. Depois, resumido em 10, e Jesus coloca, resumido em 2, amar a Deus e amar ao próximo. E ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue cumprir a lei. Porque há subjetividade. E o fato é que, se você não cumpre a lei, você não tem salvação. Essa é a ideia. Mas o fato é que Jesus veio e cumpriu a lei no nosso lugar. Porque aí nós temos três coisas para ser resolvidas. Era o pecado, a morte e a lei. A lei Jesus cumpre em nosso lugar. Porque ele encarnou e viveu sem pecado. Jesus foi o único que viveu sem pecado. Logo ele cumpriu a lei em nosso lugar. Na cruz ele morre no nosso lugar. Então ele cumpre em nosso lugar a lei. Nós somos batizados em Cristo pelo Espírito Santo. E o fato é que também, é que na cruz, ali na cruz, Jesus derrama seu sangue em nosso favor. E a morte de Jesus, ele cumpriu ali a morte de Jesus, ele nos salva da condenação eterna. Ele nos dá a condição, através da graça salvadora, como fundamento da salvação. Então ali ele venceu o pecado com a sua morte na cruz. E depois Jesus ressuscita ao terceiro dia. E ali ele vence a morte com a sua ressurreição. Então Jesus, ele cumpre a lei, na realidade ele cumpre a lei, ele vence o pecado e vence a morte. E ele venceu a morte através da sua ressurreição. E através da ressurreição de Jesus nós temos a garantia de salvação e de vida eterna. Todos os crentes também ressuscitarão e receberão vida eterna. Essa é a garantia, a ressurreição de Jesus. Ele é a premissa dos que dormem. É um sinal de antecipação da ressurreição futura de todos que vão crer nele. Mas o fato é que a morte de Jesus é o ponto central das Escrituras. Jesus, ele veio fazer o que aqui, meus irmãos? Jesus veio morrer em nosso lugar. Jesus veio morrer, ele veio com essa intenção, ele veio nos religar com Deus. Ele veio cumprir
um plano de redenção traçado antes da fundação do mundo. Todos que colocaram a fé no ato que ele fez na cruz em nosso favor terão salvação e vida eterna. Jesus não foi levado àquela cruz porque Judas o traiu, porque o Sinédrio conspirou, Pilatos sentenciou, ou por covardia, ou por conveniência dos soldados romanos o pregaram na cruz. Jesus foi para aquela cruz voluntariamente, no tempo certo, no momento certo, porque ele veio com essa intenção, ele veio para morrer por nós. Ele transformou aquele momento de penalidade máxima, que era a cruz, por amor de mim e de você. Mas o fato é que, ali na cruz, Jesus, ele ora e ele prega. E ali ele cita 7 palavras, 7 frases, que mudam a história da humanidade. Porque ele diz: Pai, perdoa que não sabe o que fazem. Naquele momento ali na cruz, ele está intercedendo ao Pai para que tenha misericórdia daqueles que estão fazendo aquilo com ele. E ele sabia que muitos daqueles iam ainda ter salvação, porque iam colocar a fé nele, nos seus ensinamentos. E ali naqueles 2 ladrões na cruz, os 2 blasfemando de Jesus, um deles, quando ele escuta a primeira palavra de Jesus, ele reconhece que Jesus é rei, que ele tem um reino. E ele diz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele manda que ele lembre dele no seu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ali fica claro que há um julgamento assim que morremos. Há um julgamento imediato. O corpo vai para o pó da terra, o espírito volta para Deus que o deu, e a alma, essa vai ficar em gozo no paraíso, no altar de Deus, ou vai para um lugar de sofrimento eterno já, um lugar intermediário, aguardando a segunda vinda de Jesus, quando teremos um juízo final, definitivo, onde todos verão o juízo de Deus. Mas nós vamos ver que ali tem um momento muito difícil que Jesus diz ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ali, se o Pai não desampara, Jesus não morreria, Jesus tinha que morrer. Porque se Jesus não morre, não haveria salvação para a humanidade. A salvação da humanidade se deu através da morte de Jesus em nosso favor. Ali o plano de redenção se cumpriu na figura de Jesus, quando ele diz: está consumado, tetelestai. Ou seja, o que foi traçado antes da fundação do mundo, eu cumpri completamente, integralmente. Depois ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali se consome a obra redentora, estava concluída. Então Jesus, ele cumpriu a lei, né? E ele venceu o pecado e a morte. Isso é importante para cada um de nós. Todo aquele sacrifício de derramamento de sangue, de animais, festa religiosa, tudo era imperfeito. E aquilo levava para Jesus, combinando com a morte de Jesus. Porque ele é o próprio Cordeiro, ele mesmo derramou seu sangue. É como se Jesus tivesse colocado o seu sangue na tampa da arca do propiciatório, morrendo por todos, de uma única vez, um sacrifício perfeito. O véu se rasga de cima para baixo. E todos nós agora temos livre acesso a Deus através de Jesus. É isso que aconteceu ali. Jesus está dizendo ao Pai: tudo o que me pediste eu concluí. Na cruz se consumou. Morreu por todos. E os que viessem a colocar a fé em Jesus terão salvação e vida eterna. Jesus cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento,
morrendo na cruz para confirmar a missão que o Pai lhe confiou. Quando ele diz está consumado, ali a obra redentora foi concluída. A dívida impagável foi feita com o sangue de Jesus. Porque a dívida era impagável, irmãos. A queda do homem fez com que todos nós nascêssemos pecadores. E se não, Jesus não morre, todos nós estávamos fadados à morte eterna. Não haveria salvação para a humanidade sem a morte de Jesus. Porque somente Jesus nos salvaria, porque foi o único que esteve entre nós, nascido de mulher com natureza humana, sem pecado. Todos os demais tinham pecado, e uma pessoa na cruz com pecado não salvaria ninguém. Somente Jesus podia fazer aquilo, foi o que ele fez. Com natureza humana, só que ele tinha duas naturezas, humana e divina, mas ele foi para a cruz com natureza humana, morrer por nós. A salvação é de graça, irmãos, mas para que isso ocorresse, teve um grande sacrifício por todos nós. Agora nós temos o direito de usufruir dos benefícios da obra redentora de Cristo, tomar posse dessa propriedade, novo céu e nova terra, ou seja, vida eterna. Nós podemos tomar posse quando somos regenerados, justificados pela fé em Jesus, co-herdeiros com Cristo, Filho de Deus por adoção. Nós temos uma herança garantida, porque o Espírito Santo é o selo da nossa herança. Nós temos essa confiança que um dia estaremos com Jesus por toda a eternidade. Aqueles que perseverarem até o fim, e com certeza Deus, pela sua presciência, Ele já sabe aqueles que vão colocar fé em Jesus. Deus é atemporal. Deus está fora desse tempo. Ele nos deu livre-arbítrio, porque se Deus fosse temporal, Ele moldava o nosso presente para saber o futuro. Mas Deus, sendo atemporal, Ele está fora. Ele sabe o futuro sem interferir no presente. Cada um tem livre-arbítrio, cada um vai dizer onde quer passar a eternidade. É isso que Deus colocou para cada um de nós, Ele é atemporal. Ele vê o futuro sem interferir no presente. Ele morreu a nossa morte, quitou a nossa dívida. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, tomamos posse da vida eterna. Mas o fato é que ali na cruz, Jesus levou sobre si os seus pecados, sobre si todos os pecados da humanidade. Foi desamparado pelo Pai na cruz, para que pudesse morrer, experimentou a morte de forma real, Ele como natureza humana. Ele tomou o nosso lugar, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. Devemos crer em Jesus hoje, agora, porque não sabemos o dia da partida. Se haverá uma outra chance de você colocar a fé em Jesus, de você se arrepender. Jesus trouxe a graça como fundamento da salvação. E aqueles que recebem, se apropriam dessa graça que Ele trouxe na cruz do Calvário, são regenerados, justificados pelo Pai. Jesus veio restabelecer o relacionamento entre nós e Deus que haviam perdido lá no Éden, corrompido pelo pecado. 1 Timóteo 2, 4 e 5 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Esse texto é muito rico, porque ele diz que Deus tem o prazer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É evidente que nem todos vão ter a salvação, porque muitos não vão colocar a fé em Jesus. Muitos não creem no sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. E ele só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, quando Jesus morre ali e o véu se rasga,
Aquilo que existia no passado, que somente o sumo sacerdote entrava nos Santos dos Santos uma vez por ano, para expiação dos seus pecados e do povo, não acontece mais. O próprio Jesus fez isso em nosso lugar. O sacrifício dele foi perfeito. Ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, ele é o sacerdote infinito, não tem fim, o seu sacerdócio não tem fim. E ele é Cristo Jesus homem, por quê? Porque ele está lá no céu, com natureza humana glorificado. Nós vamos estar um dia com Jesus, como ele ressuscitou lá no céu. Natureza humana mais glorificado. E a coisa mais importante da nossa vida é a salvação. É buscar o problema do pecado, que Jesus lhe deu a oportunidade. Mas o fato, irmãos, é que Jesus voltará uma segunda vez. Mas Jesus volta a segunda vez como juiz. E aí ele ressuscitou, ele venceu a morte, apareceu 12 vezes depois de ressuscitado, esteve entre muitas pessoas, foi visto por muitos. Muitos já morreram por pregar o nome de Jesus, foram martirizados. A primeira vez ele encarnou para tirar os pecados. Mas na segunda vez, ele vai levar todos os salvos a morar com ele. Ele volta como juiz. Aquele que já reconheceu que é pecador, já se arrependeu dos seus pecados, e já confessou Jesus como Senhor e Salvador, aguardando a segunda vinda de Jesus, estará com ele por toda a eternidade. Quando nós recebemos o Espírito Santo na regeneração, nós temos o poder de vencer a natureza pecaminosa que há ainda dentro de nós. Mas se você odeia o pecado, é sinal que você é um dos muitos pelo qual Jesus veio. O fato é que quando nós somos regenerados, justificados pela fé em Jesus, convertidos, nós temos vergonha quando pecamos e corremos para os pés de Jesus pedindo perdão. Tem muita gente que pensa que está salva porque é crente, diz que é crente, porque frequenta a igreja e contribui financeiramente com ela. Mas não é isso que leva à salvação, irmãos. Não é o fato de frequentar um local, um templo, uma casa religiosa, não é isso. A sua prática de vida, a sua verdadeira comunhão com Deus, confessou que é um pecador, se arrependeu, e você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e a sua prática de vida está de acordo com a palavra de Deus, e você está num processo de santificação, buscando ser parecido com Jesus, e na sua caminhada de fé, o seu alvo é Cristo. Você vai chegar ao final dessa luta, dessa batalha, e morrendo em Cristo, você, com certeza, você terá salvação em vida eterna, porque pela presciência, Deus já sabe aqueles que vão perseverar até o fim, e já escreveu o nome no livro da vida. No final da história está escrito, o nome do livro da vida terão toda a eternidade com Jesus. Mas a palavra de Deus diz que os mortos em Cristo e os vivos irão passar a eternidade com ele no novo céu e nova terra. Isaías 65:17 diz, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Eu creio que lá no céu, nós não lembraremos das coisas aqui, para não ter sofrimento, como diz em Apocalipse. Não há mais choro, não há mais nada de sofrimento. Diferentemente dos que não se salvarem, que terão lembrança do passado, que curtiram coisas materiais, vida mundana, e ali estão num local de sofrimento, com dores, com sofrimento, e a morte é lançada no lago de fogo, no Guerrena. Eles querem morrer e não podem.
e vão ficar com dor, com sofrimento por toda a eternidade. Pois quando ressuscitaram de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém serão como os anjos dos céus. Eu creio que nós um dia estaremos na eternidade como anjos. Como anjos. Então eu creio que será assim. O próprio Jesus, quando ressuscitou, ele não reconheceram. Eu sei que os mortos em Cristo e os vivos irão passar a eternidade em sofrimento eterno, no lago de fogo, que é a segunda morte. Então Jesus, ele veio, na realidade, ele cumpriu a lei, e ele venceu o pecado e a morte. E isso nos dá a condição de todos nós passarmos a nossa vida toda na eternidade com ele. Para aqueles que colocarem a fé em Jesus Cristo, para aqueles que realmente entenderem o que Jesus fez por nós, o plano de redenção que ele veio trazer, a morte dele dá essa condição para todos nós. Porque a lei não salva, mas a lei ela foi importante, porque é como ela pegasse nós pelo braço e levasse até Cristo, ao Salvador, aquele que resolve o problema. A lei traz o diagnóstico para nós, mas o Salvador é Jesus, como diz o texto, porque como pela desobediência de um só homem, que foi o Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio de obediência de um só, que foi o próprio Jesus, que ele cumpriu a lei, venceu o pecado e venceu a morte. E por meio de Jesus, muitos se tornarão justos, ou seja, no momento que nós somos regenerados, que nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, ali há um novo nascimento, que é a obra do Espírito Santo, são atos de Deus. E ali nós temos agora a capacidade de se arrepender e ter fé. Uma vez que a morte espiritual nos acometia, e quando nós escutamos a palavra de Deus e o Espírito Santo nos convence do pecado, nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós. E ali nós somos vivificados pelo Espírito Santo. E ali nós passamos agora a olhar para a cruz, colocar a fé em Jesus e sermos justificados pela fé em Jesus Cristo. Se tornamos justos diante de Deus. E uma vez justificados, nós agora somos co-herdeiros com Cristo. Nós passamos a ser família de Deus, filho de Deus por adoção. Tudo isso, agora nós levamos um processo chamado santificação. Nós vamos agora caminhar, é a perseverança dos santos. Nós vamos agora nessa caminhada de fé, buscando a santificação num processo de ser parecido com Jesus. E ao final dessa caminhada, pela sua presciência, antes da fundação do mundo, Deus já sabia, pela sua atemporalidade, que Deus é atemporal, Ele já sabia aqueles que iam perseverar até o fim sem a sua interferência. Ele nos deu livre-arbítrio. E Ele já sabia aqueles que iam gozar desse privilégio da perseverança. E aí Ele já escreveu o nome no livro da vida. Mas eu quero tirar algumas conclusões sobre esse texto, dizendo que, através dessa grande demonstração de poder, encontramos a esperança para o futuro. Algo melhor está por vir para todos nós. A nossa grande esperança é um dia estar com Jesus. Seria de nós se resumisse aqui na terra, porque aqui na terra há muito sofrimento, há muita perseguição, há muita tribulação. Todos nós temos dificuldade, todos nós. Mas o que seria de nós se não fosse a eternidade toda com Cristo? É por isso que nós encontramos esperança no futuro. A vida aqui é muito curta. Comparado com a eternidade, é nada.
Se você viver aqui 100 anos, comparando com a eternidade, é nada, é zero. Porque a eternidade é para sempre. Então, isso nos remete a buscar a Deus enquanto há tempo. Enquanto é possível. Porque depois da morte, segue-se o juízo. E não há intercessão após a morte. Romanos 14, 12. Não há o que fazer depois da morte. Se você morreu sem Cristo, sofrimento eterno. Morreu com Cristo, gozo eterno. As 5 principais religiões do mundo, judaísmo, hinduísmo, budismo, islamismo e cristianismo, todas as 5 são baseadas em personalidades. Mas das 5, só o cristianismo afirma um túmulo vazio do seu fundador. Porque os demais estão lá. Abraão, todos ali, do hinduísmo, do budismo, do islamismo, mas somente Cristo, o túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou. Comprovadamente. Jesus passou 40 dias depois da ressurreição entre nós, aqui na terra, com 12 aparições, para mostrar que ele ressuscitou, que não há nenhuma dúvida. O maior evento da história da humanidade foi a ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscita, eu não estava aqui pregando. Se o túmulo não tivesse vazio, nós estávamos aqui pregando hoje. Não estávamos pregando aqui hoje. O túmulo vazio de Jesus. Todos os milhões de judeus, hinduístas, budistas e muçulmanos concordam com seus fundadores, não saíram do pó da terra na ressurreição. Daí nós entendemos que o único que fez isso foi Jesus. E quando nós colocamos a fé em Jesus, nós temos salvação e vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para a salvação. Não há salvação fora de Jesus. Por mais que haja contradições, que haja discordâncias, mas ele foi o que desceu e subiu, o único. Não existe outro. Daí nós temos essa convicção, essa certeza que não há salvação fora de Jesus. Essa palavra de Deus é inerrante. Deus inspirou em torno de 40 homens para escrever essa palavra. E quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos ali ouvindo a voz de Deus falando conosco, com a maneira que Deus nos trouxe. Deus se revelou através da sua palavra, através da natureza e, por último, através de Jesus. Jesus é a revelação de Deus para nós. Então, louvado seja Deus por isso. Eu quero concluir dizendo que busque a Deus enquanto há tempo. Busque a Deus enquanto há essa oportunidade, porque depois da morte não se pode fazer mais nada. Não há intercessão porque já morreu. Que Deus nos abençoe sempre. Eu convido aos amados irmãos a curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Nos agradecer por este momento. Senhor, a nossa gratidão por esta palavra, por este texto tão rico e tão grande aprendizado que traz para cada um de nós, Pai. Que possamos nessa caminhada, Senhor, ser guiado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que não haja desvio, Senhor. Que possamos andar em retidão para um dia estarmos contigo, Senhor, por toda a eternidade. Essa é a nossa maior esperança, Pai, que colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Na certeza que, enquanto estivermos aqui nesta terra, ainda com vida, nós escolhemos onde queremos passar a eternidade. Ou em gozo eterno, ou em sofrimento eterno, Pai.
Essa decisão o Senhor nos deu através do livre-arbítrio. E o Senhor, na sua temporalidade, o Senhor sabe tudo sobre nossa vida, mas o Senhor não interfere, porque o Senhor é Deus maravilhoso. O Senhor é Deus bondoso e poderoso. Fica conosco, Pai, nos abençoa. Oramos em nome de Jesus, amém.